Hoje, meus irmãos, dia 16 de novembro, quinta-feira, o evangelho que a igreja coloca para nós é de São Lucas, capítulo 17, de versículos de 20 até 25. Os fariseus perguntaram a Jesus: mestre, quando é que vai acontecer o reino de Deus? Eles pensavam que o reino de Deus, que eles imaginavam que fosse alguma coisa assim no campo político, né? Ou seja, os judeus voltarem a se libertar do Império Romano e ter aquele grande poder que tinham no tempo de Salomão, do rei Davi, etc. Né? Quando vai acontecer o reino de Deus? Jesus disse, vocês não entenderam. O reino de Deus não vai chegar ostensivamente. Não, o reino de Deus já está dentro de vós. Evidentemente, não devem ter entendido aquilo. E Jesus, né, continua dizendo, assim como o relâmpago, quando ele brilha lá no Oriente ou no Ocidente, ele ilumina tudo, o céu, né? O reino de Deus também, quando o Cristo voltar, será assim, né? Todos ficarão sabendo, será uma coisa como que universal, né? Mas aí Jesus diz, mas antes eu vou ter que sofrer muito, eu vou ter que padecer, eu vou ter que morrer numa cruz. Ou seja, Jesus deixa claro que o reino de Deus só vai poder se estabelecer no mundo porque ele passou pela paixão dele, passou pela morte, passou pela ressurreição, né? Tirou daqui o reino de Satanás e trouxe então o reino de Deus, o reino do seu Pai. E é esse reino que nós devemos trabalhar para construir junto com Jesus. Na missa nós dizemos, esse reino, né, que também é nosso. É de Deus, mas também é nosso. O Papa João Paulo II dizia, quem é que vai participar do reino de Deus? Ele dizia, aqueles que ajudarem a construir o reino de Deus. E Jesus diz lá no Sermão da Montanha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça quer dizer o seu amor, a sua verdade, a sua santidade, a sua bondade, tudo aquilo que forma o reino de Deus, né? E tudo mais vos será dado por acréscimo. Então nós devemos confiar nisso, buscando o reino de Deus, buscando a verdade que a igreja nos ensina, buscando, né, levar aos homens a palavra de Deus, a evangelização. Deus vai nos dar o necessário, Deus vai nos dar o suficiente, né? Receberemos o que Jesus chama de acréscimos, né? Deus não é menos generoso do que nós. Se nós dermos a Deus o nosso coração, a nossa vida, Deus vai dar a nós tudo que nós precisamos. Há que confiar nisso. E também, outra coisa que é importante destacar, né, é que isso que Jesus diz, o reino de Deus já está em vós, entre vós. E qual é o sinal do reino de Deus em nós? Como é que eu sei se o reino de Deus está em mim? Ora, se eu amo a Deus, se eu gosto das coisas de Deus, se eu gosto de rezar, se eu gosto de fazer a caridade, se eu gosto de meditar a palavra de Deus, se eu gosto de ajudar os irmãos, é o reino de Deus que já está em nós, trabalhando a nossa vida, trabalhando a nossa alma, levando a nossa alma para Deus. Então, esse é um sinal bem claro, né? Jesus diz, é pelos frutos que conhecereis a árvore. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Então, se nós damos bons frutos, é porque o reino de Deus já está em nós. Cabe a nós, então, cultivar esse reino, né? Fazer com que esse reino de Deus prospere no coração de cada um de nós.